O câncer de próstata ainda é um tabu entre a maioria dos homens brasileiros, mas não deveria. É um dos tipos mais silenciosos e letais que existem e o mês de novembro surge como uma importante conscientização para o combate dessa doença. No Bem-Estar de hoje, vamos falar sobre os sintomas e características do câncer de próstata e a melhor forma de preveni-lo. Assista agora A Força do Agro com Joyce Maffezoli. Valderson de Souza, nosso colunista de sexta-feira. É sexta-feira, a gente sexta sempre juntos, Joyce, e com você também de casa. Por quê? É uma delícia. Assuntos legais, vão ficar todo o seu final de semana e, olha, vai te fazer viver melhor. E também com a gente, doutor Fernando Saito, um médico urologista. É um prazer recebê-lo, doutor. Muito obrigado. Agro é vida e vida é saúde. Por isso abordamos em A Força do Agro o que é relevante para viver bem. Mais do que uma campanha sobre o câncer de próstata, Novembro Azul serve para lembrar a importância dos exames de rotina, diagnóstico precoce, hábitos saudáveis com o corpo e a mente, além de quebrar tabus. Doutor, importância de exames de rotina para um diagnóstico precoce aumenta aí a chance de cura em 95% praticamente? Isso é verdade. A gente tem que lembrar que câncer de próstata, se a gente pegar todos os homens com câncer acima de 50 anos, mais ou menos 30% são câncer de próstata. Se você pegar todos os que vêm a seguir, bexiga, pulmão, intestino, melanomas, não dá 30% se você somar. Então, sozinho, o câncer de próstata, ele já tem essa importância em termos de frequência. A gente sabe que no Brasil são 70 mil casos novos de câncer de próstata diagnosticados todos os anos. Se a gente for ver a mortalidade, morrem 2 homens por hora por câncer de próstata no nosso país. Então, a doença está aí. E cabe aos homens terem essa consciência de buscar o diagnóstico mais precocemente possível, porque o câncer de próstata na fase inicial, quando a gente consegue essas taxas de cura altas, acima de 90%, ele não dá absolutamente nenhum sintoma. Ele é uma doença silenciosa, ele não altera xixi, não dá dor, não altera micção, sangramento, nada. Ele não dá nenhuma dica que ele está crescendo lá dentro da próstata. Daí a importância da gente precocemente buscar identificar esses tumores. Aí que está o perigo, no silêncio, Val. Isso dá um medo total, Joyce, porque nós não temos esse hábito, né? Nós homens, de uma certa maneira, a gente é meio que educado para não sentir dor, para não chorar, para não sofrer, para não dizer que é fraco e ainda mais dizer assim, eu estou doente, vou no médico. Isso é terrível, então a gente acaba passando por cima disso tudo. E quando descobre que já estamos, de alguma maneira, com a nossa saúde prejudicada, aí já passou, vamos dizer, da zona de retorno. Aí a gente tem só que se preparar para aqueles que acreditam, para uma situação melhor no além. E para aqueles que não acreditam, é tentar viver a vida naquilo que ela tem de melhor aqui e agora mesmo. Exatamente. Ô Val, quando e onde foi relatado o primeiro caso? Em Londres. Isso há muito tempo atrás, já em 1853. E por que foi relatado isso? Porque um cirurgião, ele foi estudar umas lâminas, né, Era aquela época que a microscopia estava descobrindo as maravilhas da ciência. Ele descobriu que na próstata haviam alguns indícios de tumores. E ele até classificou como sendo uma doença rara, uma coisa que não era muito comum que acontecesse. Demorou bastante tempo, só em 1904, isso já no início do século XX, que também na Inglaterra foi feita a primeira cirurgia radical. E aí tem uma coisa até muito interessante que eu queria ver com o doutor. Foram inventados instrumentos especiais para essa cirurgia. Por quê, doutor? Então vamos lá. A urologia, ela tem essa fama, né? E é uma coisa boa. Ela está sempre à frente do tempo dela na medicina. Então, as cirurgias por vídeo, que são tão famosas hoje, nasceram na urologia. A primeira ótica que foi criada foi para examinar a bexiga dentro do corpo da pessoa. Foi ali que nasceram as óticas na Alemanha. E a partir daí, toda a tecnologia que envolve videocirurgia foi se desenvolvendo dentro da urologia
E a cirurgia de próstata foi sempre um carro-chefe nesse desenvolvimento. Demorou, né? Porque, na verdade, a cirurgia de próstata, como a gente conhece hoje, ele é um evento relativamente recente. Você falou das primeiras tentativas no início do século passado para se operar a próstata, mas foi só em 1983 Opa! que um cirurgião americano chamado Patrick Walsh descreveu a técnica que possibilitou os urologistas do mundo inteiro reproduzirem e operarem e tratarem câncer de próstata. Né? Foi demorado, mas hoje o tratamento está bem avançado, né, doutor? Tem muitas técnicas aí modernas. Muito avançado, principalmente com a chegada da cirurgia robótica. Então, hoje, tanto no Brasil, principalmente na Europa e Estados Unidos, né, a gente já tem um grande número de robôs disponíveis no país inteiro e a melhor forma, em termos de segurança para o paciente e de evitar sequelas possíveis que a cirurgia pode deixar, é sem dúvida nenhuma a cirurgia robótica. Quando eu fiz o meu doutorado, isso aí por volta de 2012, o meu projeto de doutorado era com cirurgia aberta. Os pacientes ficavam 3, 4 dias internados no hospital, tinham aí um risco de 25% de chance de sangramentos grandes e ficavam de sonda 2, 3 semanas. Hoje, com o advento da cirurgia robótica, a gente opera o paciente de manhã, às vezes no mesmo dia ou mais tardar no dia seguinte ele vai para casa. Fica de sonda 1 semana, sem dreno, 0 chances de sangrar e com menos sequelas como a cirurgia aberta. Uma coisa complicada torna-se aparentemente simples, né? Pela redução de dias, a situação. E se a gente for ver aí, 12, 13 anos, rápido, né? Ô, doutor, o PSA é um exame de sangue que identifica. Tem o exame do toque, que vira até piada, os homens gostam de ficar tirando sarro um do outro, aí brincando com coisa séria. Mas antes, como que era identificado? Então, o PSA, ele é um evento recente, né? O PSA ele começou a ser usado na década de 90, para vocês terem uma ideia. Até lá, a gente só diagnosticava o câncer de próstata em estágios avançados. Então, a doença avançada, ela ataca basicamente de 3 maneiras o nosso corpo. Bloqueando a urina, porque a próstata ela fica na saída da bexiga. E o canal da urina passa no meio dela. Então, o tumor ele cresce e ele vai fechando o canal e dificultando a micção. Segundo, dores ósseas. Igual o tumor de mama, a próstata também, quando a doença sai dela, o primeiro lugar para onde ela vai é para os ossos. Então, pacientes com dor óssea no corpo inteiro, fraturas, porque os ossos ficam muito fragilizados, lesão de medula, porque a compressão medular pelos tumores metastáticos acontece levando a paralisias, e emagrecimento, que é um sintoma geral muito comum dos cânceres avançados. Então, a gente fazia esses diagnósticos porque não existia o PSA até então, né? E aí acabavam sendo quadros mais graves de doenças mais avançadas. Val, e como que surgiu o Novembro Azul? Na Austrália. A Austrália tem uma coisa muito interessante, talvez seja um continente masculino. Acho que pelo fato dos ingleses considerarem durante muito tempo a Austrália como uma espécie de prisão distante, mandavam muitos homens para lá. E até hoje a gente pode dizer que existe uma proporção masculina muito maior, tanto é que é notório ainda eles fazerem umas viagens, né, pelo mundo para ver se encontram companheiras para poder colonizar aquele país gigantesco, porque é um continente muito grande. E começou quando? Exatamente na década de 80, que uns amigos resolveram se solidarizar. Eles eram ligados a um time de futebol e tal, e eles resolveram se solidarizar com essa situação de saúde dos companheiros, usando bigode, então mustache em inglês. E aí juntou isso com novembro, era no mês de novembro. Então, no início, chamava-se Movember
que tinha a ver essa relação de bigode com o mês de novembro. Mas quando foi já na virada dos 90 para o ano 2000, ele já virou um movimento praticamente no mundo todo, ele chega aqui no Brasil em 2011, e sempre com esse objetivo, a saúde masculina, quebrar tabus, abrir a consciência, mudar um pouco esses paradigmas de que o homem não sofre, que o homem não sente dor. Por quê? Como o próprio doutor disse, quando descobria, meu amigo, já era final de carreira, era só encomendar o caixão para ficar bonitinho tal na foto, porque não tinha muita saída. Felizmente agora existe. Agora, doutor, mesmo com a cirurgia robótica, o nosso medo maior é possível fazer isso sem ter sequela de impotência? Esse é um assunto mais delicado porque o câncer de próstata ele já acomete homens, em geral, 60 a mais. Então, a gente sabe que nessa faixa etária já existem quadros de disfunção erétil, que são muito comuns. A cirurgia, mesmo sendo robótica, sim, ela tem riscos, embora menores do que antigamente, de deixar algum tipo de sequela. Porém, não é tudo ou nada, não é preto no branco, né? Então, é importante que o paciente, com o diagnóstico do câncer de próstata, ele seja submetido a uma análise também da sua função sexual, né? Para que haja uma programação tanto antes como depois da cirurgia, para uma reabilitação adequada, para que a gente devolva aquilo que eventualmente ele possa perder de função sexual. Isso hoje é extremamente possível com equipes multidisciplinares. A gente trata a mente, a gente trata a parte física do corpo e a gente também tem o auxílio dos fisioterapeutas pélvicos. Então, essa integração permite minimizar as sequelas da cirurgia, tanto na questão da função sexual, como no controle da urina, que é outra questão que preocupa muitos pacientes. Donald Trump will never be president of the United States. Teoria do louco. Ninguém aplicou isso melhor do que Donald Trump. There's not going to be a President Donald Trump. A ideia é simples. Se os outros líderes acreditarem que você é imprevisível o suficiente para fazer qualquer coisa, eles pensam 2 vezes antes de te provocar. Trump usou essa estratégia para negociar com inimigos e aliados. Foi assim que interrompeu os testes nucleares na Coreia do Norte, assinou acordos históricos no Oriente Médio e, após ameaçar uma invasão completa a Gaza, conseguiu a rendição do Hamas. Essa é a teoria do louco, um dos muitos conceitos que só quem estuda política internacional conhece e usa para conquistar o que deseja. Por isso, a Brasil Paralelo lança a sua primeira formação em política internacional. Você terá o privilégio de aprender com professores que dedicaram as suas vidas para entender o assunto e te ensinar como enxergar os fatos como eles realmente são. E essa é a última chance para você garantir o seu lugar nessa turma e também receber bônus exclusivos. A certificação em Bitcoin, um guia completo para compreender essa nova moeda e o seu papel na defesa da liberdade econômica. E também a certificação em ciência política, que expõe as engrenagens do poder de Brasília. Ao confirmar a sua vaga, você receberá um convite exclusivo para a live secreta sobre geopolítica da Brasil Paralelo, que não ficará gravada depois. E ainda concorre a um item de colecionador. Mas atenção! Pular este vídeo significa perder o seu lugar nesta turma. Nós contamos com a sua presença. Muito obrigado e até breve. Nem todo mundo tem familiaridade com o digital, mas todo brasileiro tem direito de saber o que está acontecendo de verdade. Vem aí a Oeste TV. Assine a Oeste. Faça parte dessa história. Para apoiar mais este projeto da Oeste, faça sua assinatura com até 20% de desconto, com pagamento em até 8 vezes sem juros. Você pode assinar pelo site revistaoeste.com/assine ou pelo 0800 580 2020.
Assine agora, nossa equipe está de prontidão aguardando você. Assine já! Doutor, diagnóstico precoce, tratamento, curou o câncer. Há chance de ele voltar mais para frente? Sim. Hoje, o que a gente vê com os exames, né, existe um limite de detecção. Então, você pode ter células microscópicas ali que vão se desprender e circular no sangue, no sistema linfático e ficarem alojadas. Por quê? Por melhor que sejam os exames, eles não são 100%. Então, todo paciente que é tratado, seja com a cirurgia, seja com a radioterapia, ele vai fazer o acompanhamento o restante da vida. Quanto mais precocemente você diagnostica e trata, menor é a chance disso acontecer, a recidiva que a gente fala. Tá? Mas é um acompanhamento que ele vai manter o resto da vida. Depois de 5 anos, a gente sabe que a chance da doença voltar ela é menor, mas não significa que a gente vai interromper o acompanhamento. E pode voltar mais agressivo? Normalmente, quando ela volta, é uma coisa que a gente chama de recidiva bioquímica, porque você não vê a doença e a única coisa que você vai ver é o nível de PSA que estava lá embaixo começar a subir novamente. Então, entre o aumento desse PSA e surgir doença visível, pode demorar anos. Na verdade, o paciente que tem uma recidiva bioquímica, ele pode viver 5, 6, 8, 10, 15 anos com outros tratamentos que a gente consegue acrescentar no tratamento inicial, da cirurgia ou da radioterapia. Qual é o nível alto de PSA que pode identificar já um câncer? PSA normal varia de 0 até 4. Quanto mais jovem o paciente, mais perto do 0 a gente quer que ele esteja. Quanto mais próximo dos 50, 60 anos, mais aceitável é que ele fique perto dos 4. Acima de 4, tem 25% de chance de o indivíduo ter câncer de próstata. Acima de 10, essa chance aumenta para 50%. Porque vai fazer com outros levantamentos médicos, né, outros históricos para concluir, não é só o PSA alto que identifica, né, o câncer já de primeira. Não é a elevação do PSA que significa que o indivíduo tenha câncer de próstata. O PSA ele é um sinalizador do risco desse câncer existir. Então, quando ele está elevado, significa o quê? Que você precisa fazer uma investigação um pouco mais detalhada daquele paciente. Você já perdeu as contas de quantos comprimidos toma por dia para tentar aliviar suas dores? Cansado dos efeitos colaterais que isso causa no seu corpo? Como dor nas juntas, nas costas, nas pernas, dor para levantar, até para dormir. A verdade é uma só, você merece se sentir bem de novo e isso é possível. Com certeza, é isso mesmo. A Vitae Gold traz para você um produto completo de verdade. O Vitae 7 em 1 é uma fórmula com 7 ativos mais indicados por especialistas, agora em apenas 2 cápsulas por dia. Chega de tantos remédios, mais praticidade, mais saúde e menos dor. É isso aí, imagina só, fortalecer os seus ossos, reduzir as inflamações, proteger os seus músculos e cartilagens, recuperar a disposição e ainda reforçar a sua imunidade. Tudo isso com uma fórmula natural, com comprovação científica que age de verdade onde a dor começa. E a nossa querida Lucinha Lins já incluiu o Vitae 7 em 1 na rotina. Vamos ver o que ela conta pra gente. Cansada de tomar vários comprimidos por dia, não é mesmo? Eu também. Por isso a Vitae Gold tem agora o Vitae 7.1. São os 7 principais ativos para cuidar da sua saúde e ajudar você que sofre com dores nas articulações, artrite, artrose, reumatismo, fibromialgia. A Vitae Gold desenvolveu um creme de massagem e vai mandar aí para você de presente. Ligue 0800 291 2200.
É isso mesmo, o Vitais 71 mudou a rotina da Lucinha e pode transformar a sua também. Ligue agora para 0800 291 2200 e aproveite a oferta exclusiva. 70% de desconto para os 100 primeiros que ligarem e o relógio inteligente, ó, vai de presente. É isso aí, então chega de remédio para tudo e solução para nada. Vitais 7.1 é natural, eficaz e foi feito para você viver sem dor. O Val, o azul ele foi escolhido para um mês de novembro para a campanha do câncer de próstata em alimento ao Outubro Rosa, né, que vem, trata do câncer de mama. Mas a cor azul tem um significado especial, né? Claro que tem. Isso aí a gente pode lembrar também do Walt Disney, né? Foi ele que resolveu dizer que menino usava rosa e que menino usava azul. As fadinhas, aquela coisa toda. Mas o que acontece? O azul é uma cor muito especial porque ela é uma cor tranquila. É uma cor relacionada diretamente com o momento da abertura dos canais de comunicação. Dentro da tradição oriental, principalmente da tradição indiana, da tradição vedântica, a cor azul está diretamente relacionada com o nosso quinto chakra, com o chakra da comunicação, esse que está aqui na região da tireoide, no início do pescoço. E é muito importante, porque o que acontece quando você tem uma doença desse nível? Normalmente você esconde. Você ainda fica quieto, você não conversa com ninguém, você esconde isso da sua família, esconde isso dos seus amigos, porque você mesmo tem uma reação que você não quer aceitar isso de maneira alguma. Mas é importante, através dessa cor azul, em primeiro lugar, você baixar a ansiedade, baixar toda essa expectativa do ruim e aproveitar essa nova chance que o azul te dá de acalmar. Então é uma cor muito adequada para ser colocada para o mês de novembro, até porque aqui no Brasil é quando começam as grandes chuvas, né? Sempre a gente tem umas tragédias relacionadas com o clima. E no hemisfério norte é quando termina o outono, começa o inverno. Também é um momento de grandes problemas meteorológicos. Então é uma cor calmante, realmente tem a ver com o lado de melhorar a vibração energética. Então foi o Walt Disney que disse, menino usa azul, menina usa rosa. Ninguém falou nada quando ele comentou isso, né? Agora, quando a Damares, agora senadora, então ministra do Bolsonaro lá no passado falou, ela foi apedrejada, né? Para ver como as pessoas são, né? É um negócio muito louco, Joyce, porque se você for pensar, essa história de menino azul, menina rosa, isso vem desde a Rainha Vitória. Então é um negócio muito mais antigo do que a gente imagina. É que a mídia, dependendo do apito que está tocando, dependendo da bateria que está vibrando, ela joga para um lado ou joga para o outro. Mas, de qualquer maneira, as cores são para todo mundo. Agora, que o azul é mais calmante e que o rosa é mais sedutor, isso ninguém nega. Vamos falar do chakra, você falou, né? O chakra, o que ele é? Um centro de energia no corpo, né? De acordo com o hinduísmo, o budismo. Quantos chakras nós temos? Nós temos 7. E eles são distribuídos ao longo da nossa coluna vertebral. E, normalmente, eles estão associados a isso. Ao chakra básico, raiz, que fica ali na região do sexo. Depois nós temos um pouco mais elevado, que está relacionado com o baço. Aí nós temos o chakra do solar, que está relacionado diretamente com o centro do abdômen, ali na região do umbigo, 4 dedos acima, tal. Aí tem o cardíaco, que é o coração. Aí tem esse quinto aqui, que é o da comunicação, que é super importante. Vocês lembram, principalmente os mais antigos da minha geração, teve uma época que todo mundo fazia cirurgia de amígdala. Era um jeito de mexer com esse quinto chakra, porque a forma da humanidade se comunicar estava se transformando. Depois isso acabou. Acabou, passou a moda, tal, acho que as comunicações se ajeitaram. Aí nós temos o terceiro olho, que é vital, esse daí abre sempre em torno dos 40, 42 anos de idade. O homem não sente tanto mudança disso, mas a mulher sim. Ela começa a se olhar no espelho e ver ruguinha aqui, ruguinha ali. Na verdade, é quando abre o nosso olhar, nós começamos a enxergar a vida de uma maneira diferente. 40 anos já é uma idade suficiente para isso, né? E o sétimo chakra é em torno dos 49, 50 anos. É quando realmente a vida muda, porque aí o circuito fica todo integrado e nós podemos dizer que aí você já mostrou
realmente o que você veio fazer aqui neste planeta. Doutor, falamos aqui que esse assunto, próstata, homem, sempre é um tabu. Como você tem visto no consultório? Está mudando? Os homens estão procurando mais se cuidar? Acho que o homem está devagar ainda, mais consciente dessa questão do cuidado com a saúde. Eu acho que tem uma questão meio cultural, que o Val falou em relação à masculinidade, a esses modelos que vão sendo construídos. Eu tenho uma visão bem particular em relação a isso, porque eu acho que passa um pouco pela questão da educação. As meninas, elas têm um evento marcante na vida delas, que faz essa transição, que simboliza essa passagem da infância para a vida adulta, que é a menarca, a primeira menstruação. Ali ela ganha um ticket, ela sai do pediatra e vai para o médico da mãe, que é o ginecologista de confiança da família. Então, com 12, 13, 11 anos de idade, ela já aprende o que é cuidar da sua própria saúde. Ela muito cedo é exposta a essa responsabilidade de cuidar da saúde. O menino, ele ejacula depois que ele aprende a se masturbar. A ejaculação ela vem muito tardiamente na adolescência. O que marca realmente a entrada do menino na adolescência é o desenvolvimento do testículo. E isso não é celebrado de maneira nenhuma, porque ele olha no espelho e ele acha que o pênis é pequeno. Ele não percebe que o primeiro testículo se desenvolve para o restante vir. Toda semana tem um paciente trazido pela mãe ou pelo pai para a gente avaliar, por quê? Acho que o pênis do meu filho é muito pequeno. Não é, é o testículo que está se desenvolvendo. Doutor, ninguém ensina isso para gente. Não, é novidade, eu estou aprendendo aqui. Ninguém ensina, exato. E aí, esse menino, ele não tem essa passagem tão clara para a menina. Às vezes, ele continua sendo acompanhado pelo pediatra, que fica falando para ele tudo no diminutivo. O bigodinho. Eu vi você, eu te peguei no colo quando você era um bebezinho. E fica uma situação até meio ridícula, às vezes, para o adolescente. Ele não se identifica mais com aquele médico. E aí tá sempre de calça curta, de bermuda, tal. E ele não enquanto quer... a menina já tá toda sedutora. Exatamente. Por isso que a mulher amadurece mais rápido também, né? Fica uma coisa meio infantilizada, né? E fica sem a referência do que é cuidar da saúde. Aí ele fica 30 e poucos anos à margem do processo e com 45, agora vem aqui que agora a gente precisa examinar a sua próstata. Que cultura de aprendizado os homens tiveram para falar de cuidados com a própria saúde. Então, tem a questão cultural? Acho que tem, mas tem mais a questão da gente mudar essa educação sobre... Quantas campanhas ao longo do ano a gente não vê sobre vacinação de criança, câncer de mama, câncer de colo de útero, faça o autoexame da mama. Quantas campanhas vocês já viram sobre o autoexame do testículo? Nenhuma. Pouquíssimas. Talvez nenhuma. E câncer de testículo é o tumor mais grave que a gente tem dentro da especialidade. Então, um tumor de próstata, para ele dobrar de tamanho de 1 para 2 milímetros, vai levar mais ou menos 1 ano para acontecer. O tumor de testículo, para ele dobrar de tamanho, são 30 dias. Meu Deus. E é um tumor de homens jovens, de 20 a 40 anos, no auge da saúde reprodutiva, da produção econômica, no auge da vida do indivíduo. Então, a gente tem que cuidar dessa questão da educação, de como que a gente sensibiliza e educa esses homens para também assumirem esse cuidado. Não dá para a gente ficar recebendo o paciente lá no consultório que a esposa marca a consulta. Fica uma coisa meio infantilizada. Exatamente. Pai, mãe, vamos ajudar na educação dos filhos, nessa transformação de menino para homem. Mas, doutor, se a gente marca sem avisar a patroa, ela acha que a gente está com outra mulher, né? Essa coisa da desconfiança. Então... já é um outro problema. Doutor, foi excelente aqui a conversa. Acho que essa coisa do testículo
A gente começou a falar de próstata e levantamos uma outra questão tão importante, realmente ninguém se atenta, ninguém fala sobre isso. Por isso que tem aí pessoas com 20, 21 anos, eu vou no pediatra ainda e acha bonito. O pai e a mãe acham bonito falar que o marmanjo de 20 anos vai no pediatra. É o meu neném, né? É o meu neném. Os pais são culpados aí pela infantilização dos filhos, né? As novas gerações. As mães, porque os pais até dão chutes na gente, mas as mães não, põe o filhinho no colo e carrega junto. E essa educação para formar essas novas gerações aí, homens e mulheres de bem, conscientes, maduros, está dentro de casa que vem. Doutor, muito obrigada pela sua participação, pelas suas informações. Foi um prazer recebê-lo. Obrigado a vocês, o prazer foi todo meu. Acho que é um tema super relevante e a gente convida os homens a cada vez mais participarem desse assunto. Isso aí, Val. Muito legal, e é isso aí. A gente fala muito pouco do universo masculino. É isso aí, doutor. Foi uma contribuição fantástica. Eu acho que não só eu, como todos os nossos amigos, agradecem muito. E olha, gente, obrigado por vocês estarem junto com a gente. Até a próxima semana. Obrigado, Joyce. Um beijo. Beijo para você. A Força do Agro aqui também traz informações sobre a saúde, porque saúde é vida e a gente precisa viver bem. Um excelente final de semana e até segunda-feira.